Naquela tarde, eu precisei ir no mercadinho comprar um pão. Quando eu volto... Cadê a Moana? Acabei de chegar de casa, cadê? Cadê? Esse vídeo eu gravei na minha casa, há uns 2 anos atrás, quando a gente adotou uma vira-lata. Ah, tá aí. A Moana é uma filhote com pelos fofinhos, cinza manchado, com olhos azuis quase brancos. Ela tem uma pinta preta em um dos olhos, o que dá uma cara de cachorro doido. Vem cá. Vem cá. Vem. Ela tá chorando porque ela tá presa embaixo do meu sofá. Como você entrou aí, mano? Puta que pariu. Apesar dela ser a coisa mais fofa desse mundo, mano, logo nos primeiros meses ela dava muito trabalho. Ela era um furacão. Ah, mó legal ter cachorro, mó linda essa cachorrinha. Ê, Moana, quem fez isso, Moana? Nesse outro dia, ela arregaçou completamente a caminha que a gente tinha comprado pra ela recentemente. Sério, não fazia, sei lá, 2 semanas. Moana Catarina, quem fez isso? Olha, zaralhou toda a caminha, mano, pô. Mesmo com tanta destruição, ela abanava o rabinho e fingia que não era com ela, não. Sem vergonha, maluqueira. Como ela é muito ansiosa, quando ela era menor, ela engolia meia, roía móvel, cadeira, coberta, pilastra. Ela roeu até a massa corrida das paredes da casa. Já abriu um buraco no batente da porta e outro buracaço no braço do meu sofá. Fora os dentes afiados que muitas vezes arrancava sangue das nossas canelas. Só brincando. Juro, já no primeiro mês eu tava me perguntando, mano, por que eu adotei essa cachorra? Sério, por que eu fui inventar isso, cara? Tudo bem que ela é fofinha, mas eu mal conseguia trabalhar sem ter que ficar de olho nela ou sem ela chorar. Só desvantagem, mano, na moral. E aí eu junto esse meu estado de puto da vida com o fato de eu ser biólogo. E aí eu fiz a mesma pergunta, mas em nível de espécie. Por que diabos a humanidade fez isso? Por que a gente trouxe os cachorros pra perto da gente? Mas eu mal sabia que a resposta pra isso me levou a um caminho que me fez entender melhor a Moana, a sociedade que a gente vive e a mim mesmo. Alô? 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 Planeta Terra! Alô? Alô, alô, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sei que você deve estar estranhando esse formato, pois esse episódio vai ter um formato mais narrativo, mas não se preocupe porque a gente continua com a nossa essência de falar sobre ciência em contexto social, cultural e político. Esse episódio tá muito especial e eu quero muito que você venha comigo nessa história. Então, sem mais delongas, bora pro nosso episódio. Para investigar isso um pouco mais a fundo, eu perguntei para um especialista sobre a utilidade do cão para o ser humano de milhares de anos atrás, para o ser humano ancestral. Mas em alguns casos ele faz parte de um aparato que vai se mostrar a partir da evolução, um aparato tecnológico necessário. Esse é o Rui Murrieta, professor doutor do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP. Ele estuda domesticação em mamíferos. Porque os cães não são só o animal que te ajuda na caça, o teu companheiro, né, o que brinca com os teus filhos, ele também é comida. Né? Servem de comida. Existem vários registros na Sibéria, arqueológicos, que já mostram isso. E em várias civilizações, os cães eram consumidos, sociedade. Né? Na América, quase de norte a sul. Ele me disse que os primeiros cães, ou meio cão, meio lobo, foram domesticados há mais ou menos 40 mil anos. E eles eram no estilinho da Moana, com cara de lobinho, só que bem mais agressivos. Existe uma tendência à diminuição do tamanho dos animais. E essa tendência depois vai ser modificada, porque você vai começar a criar raças que você quer que seja usada, por exemplo, para lidar com grandes predadores. Aí você tem todas essas raças de cães que no início, você olha, é uma gracinha hoje em dia, né? Mas no início eles eram cães para assustar ursos, assustar pumas, assustar onças, assustar leopardos, né?
Esses animais tinham um comportamento igual ao de lobo, caçam em matilha. Essa força-tarefa torna eles capazes de caçar uns animais enormes, tipo búfalo ou até mamutes. Você já viu um lobo caçando um bisão? Não vi, mas imagino. Eles matam um bisão coletivamente e pelo cansaço. Um lobo não consegue não consegue matar um bisão sozinho. Ele precisa cansar o bisão e começar um processo gradual de ferir o bisão até que uma hora ele cai e aí acabou. Quando começa a surgir a aliança entre esses quase cães, ou proto-cães, e os humanos, essas duas espécies são modificadas para sempre. Porque juntos eles começam a caçar tanto que podem até terem decidido a competição que esses animais participavam com outras espécies. Uma das espécies que competiam com os seres humanos eram os Neandertais. Os Neandertais e os seres humanos modernos competiam entre si por recursos e por território. Essa parceria com os proto-cães ajudou muito os seres humanos, inclusive, a vencerem essa competição com os Neandertais. Eu perguntei pro Rui se isso era verdade. É uma tese que eu não acho impossível. Quando você fala que a partir de 40 mil anos alguma coisa acontece, principalmente na nossa maneira de pensar e na nossa maneira de agir, que pode estar gradualmente empurrando os grupos neandertais a um momento limite, ou absorvendo ou morrerem pouco a pouco. O cão vai ser parte desse aparato tecnológico. Não é só a flecha feita de osso, não é só a zagaia, não é o fato de você conseguir fazer agasalhos de couro, de você conseguir utilizar a matéria-prima do seu ambiente de uma forma cada vez mais sofisticada. É a incorporação de um animal que é perigoso e que pode agir em grupo com você. Então o Neandertal mata o mamute, né? Aí você chega com seus lobinhos amiguinhos e bota para correr o Neandertal. E ele fica o mamute lá, os lobinhos pegam um pedaço, você pega o outro, e eles podem até ter tido uma relação realmente de colaboração, né, de mutualismo, durante muito tempo, por causa desse reconhecimento da sociabilidade do outro, né, o reconhecimento que aquele humano ali, ele não é mau, ou melhor, ele não é uma ameaça para mim. Então, a minha pergunta começou a ser respondida. Os primeiros humanos a adotarem esses quase cães tinham vantagens muito claras e importantes para a sobrevivência. Essa relação ao longo dos anos causou grandes alterações para a história dos cães também. Os seres humanos começaram a selecionar indivíduos que têm alguma característica de interesse e passou a cruzar eles entre si. Por exemplo, eles pegavam aquele macho que tem facilidade em caça e cruzava com, uma fêmea boa de faro. Aí, esse casalzão magia tinha filhotes um pouco mais caçadores do que os outros. Aí, dentro desses filhotes, eles pegavam uma fêmea que responde melhor a comandos, por exemplo, e cruzava com um macho que, tem ainda mais instinto de caçador. Aí eles tinham filhotes ainda melhores de caça, e assim por diante com os netos, bisnetos, tataranetos daqueles cães. Foi desse jeito que surgiam tantas raças diferentes de cachorro, para atender a diferentes necessidades do ser humano. Por exemplo, raças especializadas em caçar, raça para pastorear a ovelha, raça para segurança, raças para transporte, raça para tração de trenó. Inclusive, na Idade Média, isso se potencializou ainda mais. Eles começaram a criar raças para entretenimento. Eles faziam raça para corrida, raça inteligente que respondia bem ao adestramento, raça só para exibição de beleza. Sério, eles faziam competição de beleza entre os cães na era vitoriana. A utilidade desses cães eram tantas que inventaram até uma raça de cachorro especializada em girar carne no forno. É verdade. Tá duvidando? Então, peraí, me deixa contar essa história dessa raça, porque vale a pena.
1576 foi a primeira vez que foi mencionada a existência dessa raça. O nome mais comum dela é Turnspit Dog, ou também era conhecida como Turnspet, Vernepator Cur, ou simplesmente cachorro de cozinha. Na Idade Média, lá na Inglaterra, a única maneira de você cozinhar um pedaço grande de carne era você botar um garoto, uma criança, para ficar girando lá por horas. E aí não demoraram muito para ele substituir o trabalho da criança pelo cachorro. Ele ficava numa esteira, tipo aquelas rodinhas de hamster, tá ligado? Fechada pro cachorro não fugir. E essa esteira ficava presa a correntes que giravam a carne. Para treinar esses dogs, eles jogavam carvão quente dentro dessa roda. Aos domingos, esses Turnspet, eles tinham a permissão para acompanhar as pessoas na igreja. Não era para lazer não era para folga, mas para uma utilidade específica: aquecer as pernas dos donos. O Darwin, inclusive, no livro A Origem das Espécies, cita esse cachorro como exemplo de como alguns cachorros são feitos para necessidades particulares. E essa prática não parou nos anos 1500, tá? Nos anos 1745, a gente ainda tem registro de cartas vendendo esses cachorros com kit de rodas. Isso nos Estados Unidos, na Pensilvânia. E lá, ele ainda era encontrado em grandes cozinhas de grandes hotéis. Mano, imagina, você vai num hotel chique e tem um cachorro dentro da cozinha, trabalhando. E passa o tempo com a criação de fornos giratórios, aquelas famosas televisões de cachorro de padaria, sabe? Os Turnspit Dogs começaram a ficar baratos por causa disso, até que entraram em desuso. Muitos foram abandonados. Ninguém mais queria adotar essa raça porque ele era visto como um cachorro da pobreza, sabe? Tipo o cachorro caramelo deles. Assim, essa raça desapareceu. Só existe um organismo hoje conservado, obviamente não tá vivo, que é um Turnspit que era chamado de Whisky. Ele tá hoje taxidermizado no museu de Abergavenny, no país de Gales. E com o surgimento da genética, hoje dá pra gente saber qual é o parentesco desse cão Turnspit. E, ironicamente, ele tem maior parentesco com uma raça que a gente conhece muito bem hoje: o Corgi. Inclusive era a raça favorita da Rainha Elizabeth. Quem diria, hein? Quem diria? Então, a história do ser humano e dos cães estão intimamente ligadas, não tem jeito. A gente pode dizer que, inclusive, não só aconteceu uma domesticação dos cães, mas uma coevolução das duas espécies. E com esses exemplos, não dá pra gente ter dúvida do porquê a humanidade resolveu ter cães, não é? Era muito vantajoso. O cachorro era muito útil pra muitas coisas. Mas, mano, isso me leva a outra pergunta. Será que hoje, depois de tanta tecnologia, o ser humano precisa do cão tanto quanto ele precisa de nós? Tipo, a tecnologia se desenvolveu, né? A gente pode hoje, por exemplo, ter outras formas pra, tipo, fazer segurança numa casa. Só botar uma câmera. Ou pastorear um gado com uma moto, com um carrinho. Ou até caçar com uma boa arma. Ou até girar um espeto de carne automaticamente. Aí eu te pergunto mesmo, como espécie, qual é a vantagem que o ser humano tem ao ter um cachorrinho? Bom, eu posso falar sobre mim, né? Porque a Moana continuou crescendo. Muito, muito rápido. Sério, em uns 4 meses, ela já alcançava as patas na altura do meu peito e conseguia me derrubar. Aí o poder destrutivo dela, claro, só aumentou. Quem devorou meu quadrinho? Hã? Quem foi que fez isso? Hã? Foi você? Deixa eu ver se cabe na sua boca. Ah, engraçado, hein? Você gosta de leitura, hein? Aí foram mais móveis ruídos, gasto com banho, com adestramento, quilos e mais quilos de ração, porque aquela cachorra é gigante, come pra caramba. Assim, várias desvantagens. Inclusive teve um dia que a guia dela enroscou no meu dedo e ela puxou com tanta força que quebrou o meu dedo, malandro. Sério, eu fiquei com uma tala por semanas. Você tá duvidando? Vai lá no nosso site alociência.com.br porque eu vou botar a foto da chapa do meu dedo quebrado no site. A bichinha é bruta. Teve um dia que ela trouxe pra casa um galho, mano, do tamanho de, sei lá, um taco de beisebol.
sozinha, mano. Eu não ajudei ela trouxe na boca. Mas assim, mesmo com tudo isso, dedo quebrado, enfim, cheio de dívida, é claro que eu sempre vi as vantagens de ter essa cachorra do meu lado. Ela recebe a gente com a maior alegria do mundo toda vez que a gente volta pra casa. Seja de uma viagem ou seja pra buscar pão. Ela é extremamente carinhosa com a gente e agressiva com qualquer um que ela acha que vai fazer mal pra gente. Ela é uma cachorra que olha no olho, uma qualidade que pouca gente tem. Ela olha tão profundamente no nosso olho que, sério, eu acho que ela sabe que eu tô pensando ou que eu tô sentindo, sabe? Eu conheço essa cachorra como a palma da minha mão. Eu sei que toda vez que eu faço um ovo cozido, ela aparece. Onde quer que ela esteja, ela levanta e vai pedir um pedacinho. Eu sei de todos os objetos que ela odeia. Secador de cabelo, desodorante, raquete de mosquito, trena, vassoura e aspirador de pó. Eu sei que todos os dias, às 4 horas da tarde, ela vai chegar no pé da minha mesa, colocar a pata no meu colo com uma pinha na boca, pedindo pra eu jogar pra ela ir buscar. Como quem fala, ei, chega de trabalhar por hoje, vamos aproveitar esse dia lindo lá fora. Desde a hora de dormir, ela aparece na porta do meu quarto pra dar boa noite. E, na hora de acordar, ela não me deixa dormir até muito tarde. Pra aproveitar o dia, pra aproveitar a vida. Fora aquela sensação boa, sabe? De alimentar, cuidar, criar e ensinar um ser desde quando ela cabia nos meus braços. Mesmo estando encantado com tudo isso, meu lado biólogo sabe que ela faz tudo isso por causa de um processo de domesticação que a espécie dela passou durante os últimos milhares de anos. Inclusive, ela tem uma cara fofinha por causa desse processo. O próprio Darwin notou isso no livro que ele escreveu em 1868. O livro se chama A Variação das Plantas e Animais Domesticados. Ele percebeu que muitos dos animais que foram domesticados pelo ser humano têm características físicas em comum, como orelhas menores e caídas, manchas claras na pelagem, focinhos mais curtos, dentes menores, menor capacidade cranial, ciclo reprodutivo variado e comportamento juvenil. Além de, claro, serem mais dóceis, mais fofinhos. Ele chamou isso de síndrome da domesticação. Ele até tentou explicar por que isso acontece, mas ele não tinha tantas evidências para isso e, enfim, não deu boas respostas. Mas depois de muitas idas e vindas, hoje a melhor explicação para esse fenômeno está na formação do embrião desses cachorros. Assim, eu não vou explicar aqui os pormenores, eu vou botar um link no post se você quiser saber mais, mas a maneira mais simples de explicar isso é o seguinte: o comportamento dócil foi a característica que foi selecionada pelos seres humanos ao longo desses anos. Quanto mais dócil, mais se reproduzia. Mas essas outras características físicas que eu disse agora pegam carona nessa seleção. Elas têm a mesma origem embrionária do comportamento dócil. Como se elas viessem instaladas no mesmo pacote de instalação que vem o comportamento dócil. Tem inclusive um experimento muito fofo que traz evidências fortes de que a síndrome da domesticação realmente existe. Um pesquisador russo chamado Dmitry Belayev começou um experimento em 1969, em Novosibirsk, na Rússia. Lá ele capturou umas raposas, do mato mesmo, e selecionava aquelas que eram menos agressivas ao contato humano. Normalmente a raposa do mato é bem agressiva com o ser humano ou foge. E aí o Belayev pegava a raposa que rosna menos quando ele chegava perto da gaiola e botava ela para cruzar. A outra tem menos medo dele, bota para cruzar. A raposa que convive melhor com as outras raposas, cruza. E faz a mesma coisa com os filhotes e os filhotes dos filhotes, e assim por diante. Em 4 gerações, o Dmitry observou que algumas raposas começaram a abanar o rabo para ele. E em 6 gerações, algumas faziam barulho de manha quando os tratadores se aproximavam. O Dmitry morreu em 1985, mas mesmo assim o experimento continuou. Depois de 10 gerações, 1/5 delas já eram completamente dóceis. Quando chegou em 2005, todas as raposas já eram completamente amigáveis. Elas lambem as mãos e o rosto e buscam carinho. A raposa até que é dócil, mas ela não se sente confortável do lado desses seres humanos. Inclusive dá pra você procurar isso no YouTube, tá? Joga lá
Belayev, raposas, você vai achar fácil. Ela nunca se deita, por exemplo, do lado do ser humano. Ela gosta da gente, mas não confia. Não confia como um cão faria. Apesar do Belayev só ter selecionado as raposas por conta do comportamento delas, também aconteceram mudanças físicas. A cabeça delas são mais arredondadas e largas em relação às raposas selvagens. As orelhas delas são mais caídas, as patas mais curtas e a cauda curta e enrolada. As fêmeas se reproduzem o ano inteiro. A pelagem dela também mudou, pelo mais claro, pintas e manchas. Tá aí, a tal da síndrome da domesticação. E repara só numa coisa, muitas dessas características a gente considera fofinha. Então toda essa evolução ajudou os cães a convencerem a gente a ficar com eles, mesmo com eles roendo os nossos sapatos. Hoje a gente consegue provocar uma domesticação de algum animal? Sim, está acontecendo em vários. Então a gente consegue domesticar qualquer animal que a gente queira? Qualquer não, mas há muitos animais que antes não eram candidatos, que não foram candidatos e que não foram domesticados. Hoje em dia, por exemplo, uma delas é aquela doninha americana, né? Aquela pequena, não é uma doninha, é uma ferret. É um furão. Aquele animal é extremamente agressivo no seu estado natural. E você, né, agora tem esses animais, quase todos brancos. Né? Existe uma seleção pela a pelagem branca, o que também é um problema. E eles têm um comportamento mais dócil, a não ser que isso deixe de ser uma moda, mas nada indica que vai deixar de ser, porque no Oriente você tem todo tipo de animal dentro de casa. Desde o ouriço até lontra, o escambau. O que a gente criava no quintal da casa quando criança, né, passava correndo na beira do rio, pegava um macaquinho e levava para casa. Hoje eles criam um apartamento de 25 metros quadrados. Pode ser considerada domesticação mesmo. Já pode ser, em alguns animais pode ser considerado no processo de domesticação. No meio dessa minha investigação, eu mal sabia que iria acontecer uma coisa que ia mudar completamente os rumos dessa pauta que eu tô pesquisando. Mas antes de continuar essa história, eu queria te passar um recado. O Alô Ciência lançou outro podcast financiado pelo Serra Pilheira. Ele é o Sinal de Vida, um podcast que conta a história de uma viagem de campo que a gente presenciou e foi em busca de uma raia muito rara e presenciou um momento inédito para a ciência brasileira. Dá uma ouvida no trailer para você ter uma ideia. Você já presenciou uma cena que o mundo precisa saber, só que ninguém tava vendo? E se eu te disser que a gente foi pra uma ilha cheia de histórias assim? Tamo no ônibus agora, vai começar a nossa aventura hoje. Por que a gente largou as nossas vidas em São Paulo e veio passar um mês na Ilha Anchieta? Nós somos biólogos e a gente passou um mês nessa ilha, onde ninguém mora, procurando um animal muito louco, a raia chita. Voltando de um mergulho, A gente viu uma tartaruga muito grande, a gente viveu histórias incríveis e ainda descobriu alguns mistérios sobre a ilha que a gente quer compartilhar com você, porque a gente gravou a viagem toda. Gravando. Estamos indo, fazendo uma trilha, eu e Gabi. Eu tô muito cansada. Ouça Sinal de Vida, um podcast novo sobre viagem de campo e as vidas que se encontraram ali. Em todas as plataformas de áudio. O Sinal de Vida é um podcast com 6 episódios, com cerca de 30 minutos cada, e contado narrativamente, de uma maneira imersiva. E eu vou ficar muito feliz se você ouvir. Então agora, bora voltar para nossa pauta. A desvantagem da presença dos cachorros para a humanidade e para o planeta não para por aí não. No meio dessa investigação eu descobri que ter pets gera um impacto ecológico. Pois é. Primeiro, no alimento. Os cães e os gatos, eles comem carne na ração deles, né? O cão tem bastante carne ali e o gato é exclusivamente carnívoro. E se você já ouviu o episódio 6 do Alociência, você sabe que o consumo de carne gera uma pegada de carbono. Em um estudo publicado em 2017 por Gregory Okin, professor da Universidade da Califórnia, calcula que a carne comida por um cachorro médio tem o dobro da pegada de carbono que uma caminhonete SUV, com 10 mil quilômetros rodados. Se somar o impacto do consumo de todos os cães e gatos, a gente tem 64 milhões de toneladas de dióxido de carbono emitidas por ano. É equivalente a dirigir 13,6 milhões de carros por ano. É muita coisa. E tudo que entra
sai em forma de cocô. Os animais de estimação produzem toneladas de fezes por ano. E tem um segundo impacto ambiental que os doguinhos causam: a caça. Quem é dono de gato e nunca recebeu um passarinho morto, provavelmente não solta o gato por aí, ou o seu gato te odeia. Por mais que você alimente o gato, ele tem um instinto de caça nativo. Ele caça por esporte, não por fome. Mas tanto o gato quanto o cachorro têm os instintos de caça ainda muito aguçados. O cachorro, quando ele tá dentro do seu quintal, beleza, ele não caça. Mas quando ele é abandonado, é um problema. O abandono de cães é um sério problema para a fauna silvestre. Tanto que é proibido entrar com cães em unidade de conservação. Porque o bichinho pode sumir no mato, se reproduzir e caçar os bichos nativos, tipo rato, ave, lagarto. Ou até pegar e transmitir doenças para a fauna silvestre. Por mais fofo que os pets são, eles são sim um alvo de preocupação ambiental. Eu demorei uns 2 meses para finalizar essa pauta. Eu fiquei convencido de que os cachorros e os pets são problemas evolutivos e ecológicos, né? E quando eu menos esperava, quando eu tava longe de casa, no meio de uma viagem de campo, eu gravei isso daqui. <sighs> 21 de dezembro. 9h49 da manhã. Tô em Manaus. Sozinho. Acabei de receber uma notícia. Como não tem mais ninguém aqui comigo pra poder falar, eu liguei esse gravador aqui, mano, pra não pirar nessa porra. Minha cachorra morreu, mano. Moana. Encontraram alguma coisa no intestino dela que ela comeu, um bolo de pano, uma corda, alguma coisa assim muito volumosa. Travou o intestino dela, fizeram cirurgia. Ela tava bem até ontem. Mano, parece que aconteceu alguma infecção, alguma hemorragia, sei lá que caralho, também f***. Eu nem sei o que falar. Tô aqui falando que nem um idiota aqui pra parede, mano. Mas não tem ninguém aqui pra poder, tá ligado? Falar alguma mentira pra mim, tá ligado? Falar alguma coisa, velho. Alguém pra falar que ela vai pra algum lugar melhor. Pra alguém pra me falar que tá tudo bem, que eu vou superar, que as coisas boas que ela deixou vai ficar comigo, tá ligado? Alguém pra falar que a culpa não é minha. Alguém pra falar que eu tô maluco quando eu falo que era pra eu tá lá, tá ligado? Meu voo é amanhã, mano. Amanhã. Menos de 24 horas, velho. Eu estaria lá. A gente convivia junto todo dia, praticamente. Eu trabalhando de casa. Brincando com ela. Jogando pinha pra ela correr atrás. Até deitava no chão às vezes com ela. Ensinava truque, ela era muito inteligente, mano. Acho que ela sabia o que eu tava pensando até, mano. Ansiosa, velho, ansiosa igual eu, mano. Igualzinho eu, tá ligado? Dois anos, mano. Ela fez aniversário semana passada, velho.
Não quero mais gravar, foda-se. Mano, eu pensei muito se eu publicaria isso daqui ou não, sabe? Um áudio que é tão íntimo meu. Um áudio que eu gravei pra não enlouquecer sozinho, porque não tinha ninguém pra eu dar um abraço, tá ligado? Mas eu mostrei isso aqui pra você pra mostrar que aquilo doeu. Doeu ainda mais quando eu cheguei em casa, tá ligado? Quando eu percebi que ela não ia estar lá pra me receber. A minha sensação, mano, é como se a minha casa se tornasse um amontoado de paredes. Um amontoado de memórias dela. A gente passou os próximos dias chorando pelos cantos. Depois de dias processando isso. Lutando pra gente não se culpar. Pra gente lembrar das memórias boas dela. A gente até tentou entender o que a gente mais sente falta dela. Mas, mano, a morte é uma coisa muito difícil de entender, sabe? Não dá pra racionalizar a falta, a ausência, o não estar. É um bagulho louco. E hoje, vivendo uma época que a gente consegue reverter tanta coisa com tecnologia, com ciência, com medicina, chegar à morte, um caminho sem volta, é um bagulho que dói e a gente não entende, mano. E eu, no meio dessa minha busca pela utilidade dos cães pra humanidade, mano, eu perdi, mano, minha cachorra. Eu perdi a minha companheirinha, tá ligado? De todos os dias. Não dá pra eu simplesmente biologizar esse vínculo. Eu preciso de novas lentes pra entender a importância desses animais, velho. Pra fazer uma discussão mais honesta com você que tá me ouvindo, mano, eu precisei entender um pouco mais sobre a nossa sociedade. Agora, e nós fazemos, do momento que os nossos gatos não são tão necessários para caçar ratos, cobras, etc. E do momento que nossos cães não são necessários também para as múltiplas tarefas, funções que eles tinham no passado, eles são, na verdade, seu bebê, né? Uhum. Isso é. Eu trato os meus huskies como meus bebês, um bando de urso desse tamanho. Né? E eles se comportam como bebês. Cara, e por que a gente trata um animal como um bebê? Por quê? Porque nós estamos desenvolvendo um estilo de vida, do ponto de vista da interação com o outro, extremamente cruel. Então as pessoas estão se empurrando para um nível de solidão que eu nem sei se a nossa espécie está preparada. Os laços sociais são fundamentais pro nosso bem-estar e saúde. Tem um estudo publicado na Nature esse ano que concluiu que o isolamento social aumenta o risco de doenças cardiovasculares, demência, acidente vascular cerebral, depressão, ansiedade e morte prematura. Pessoas solitárias morrem mais cedo. Um outro estudo feito pela Mayo Clinic revelou que as pessoas socialmente isoladas aparentam ser mais velhas do que a sua verdadeira idade. Solidão envelhece. E o Rui continua. Porque não é, tudo bem, você pode criar 300 personas aí no seu... Ele quis dizer Instagram. Instagram, eu não uso, desculpa. Eu não uso. Pode fazer o que você quiser, mas existe um nível de interação social, do toque, do abraço, da convivência, do estar presente, que isso já é um fenômeno em muitas sociedades. Então, a gente muito provavelmente vai ter um enorme crescimento no repertório de animais domesticados simplesmente para companhia. Isso daqui... Enquanto o Rui falava, ele apontava para o celular dele. Isso daqui vai nos levar a um nível de isolamento, e esse é o isolamento primal, social, sensorial. A grande maioria das pessoas não está preparada. Porque a gente está caminhando para uma sociedade de neurose coletiva absoluta, né? Isso é, ninguém mais se fala, todo mundo se manda recado, né? Todo mundo cria múltiplas personas, quando se encontram brigam, porque a persona não é aquela que ele viu no Instagram, e evitam um confronto face a face, porque eles não têm capacidade de confronto. O confronto deles é verbal, é indireto. Mas a hora de resolver na marra, e aí os sintomas estão todos aí.
as doenças psiquiátricas. Tudo virou uma pandemia, né? Antigamente eu perguntava na minha sala de aula quantas pessoas tinham problemas, algum tipo de problema psiquiátrico. 2, 3 levantavam a mão. Hoje em dia, mais da metade da turma levanta a mão. Quando você pergunta quem já foi medicado, mesma coisa. Eu achava que eu era um grande conhecedor de remédios psiquiátricos. Meus alunos, olha, estão muito mais na minha frente. A OMS também afirma que 5,8% da população brasileira sofre de depressão. A gente está em segundo lugar na América. A gente só perde por pouco para os Estados Unidos. Mano, a gente é o país do futebol, do carnaval, da alegria e praia. E a gente é o país latino mais depressivo. Isso acontece principalmente em centro urbano, mano. A cidade está cada vez mais aglomerada. As pessoas uma em cima da outra. Uma multidão de gente solitária. Só que tá próximo fisicamente não quer dizer que a gente tá junto, tá ligado? A gente só se esbarra. O outro é estranho, o outro é competidor, o outro é uma ameaça pra gente. Num centro urbano, numa cidade. Como diz Mano Brown, a multidão é um monstro sem rosto e coração. A gente vive um sistema baseado no progresso. A gente trata o mercado como um deus. E o resultado disso é que a gente tá criando um cenário de relações frias. Pessoas distraídas, ausentes, sem olho no olho, sem toque, sem calor humano. Quem mora em São Paulo mesmo sabe muito bem do que eu tô falando. Sabe o que é essa frieza, esse medo do outro, essa falta de espaço para convivência, para encontrar pessoas, para conhecer pessoas, para ver amigos. Espaço de carinho, de cuidado. E aí muitos de nós acabam buscando essa frustração, essa falta em vários lugares. Um deles são os pets. São nossos cachorros. É aquela da coisa da velhinha. A família abandonou a velhinha tá lá, tá triste. O marido morreu, que ele morreu, não quer saber dela. O que é que você faz? Dá um cachorrinho pra velhinha, dá um gatinho pra velhinha. Né? É a arma contra a solidão. E a solidão é um fenômeno de larga escala. E ainda isso se soma a uma sociedade em que ter um filho é muito mais caro do que na época dos nossos pais, mano. Sociedade que no futuro é tão catastrófico, tá ligado? Mudança climática global, radicalização política, que a gente não quer botar uma criança nesse mundo pra sofrer, velho. Eu mesmo não quero ter filho. E eu tenho vários amigos, tanto jovens quanto mais velhos, que decidiram isso também. E nesse cenário, os cães também fazem esse papel de cuidado, de carinho. Como o Rui disse, são nossos bebês, são nossos melhores amigos. São quem nos supre o carinho que a sociedade deixou de dar. E os nossos animais agora parecem ter mudado a função e terem se aproximado de nós afetivamente nesse sentido. Então você hoje é um problema ético você abandonar animais. Isso nunca foi problema ético, de onde eu vim. Como era no meu tempo de criança. Cachorro estava dando problema, joga o cachorro fora, dá para alguém, para um vizinho que queira, né? O gato está dando problema. Eu me lembro de gente dizendo, pega os gatinhos, bota num saco e joga no rio. Né? Então, era assim, existia uma clareza entre o quanto você podia fazer para uma pessoa, o quanto você podia fazer para um animal. Essa clareza agora se transforma, foi problematizada eticamente. Então, quanto mais eles significam para nós afetivamente, e quanto maior o papel deles no nosso mundo emocional, maior vai ser a função deles de manter as pessoas minimamente sãs. Essa neurose coletiva é gigante e crescente. A nossa escassez de carinho tá tão em larga escala que até o capitalismo usa o seu mais velho truque: tornar algo escasso para então vendê-lo pelo dobro do preço. Então, a sociedade vai levar que isso seja uma solução. A prova disso é a indústria de produtos para pets, que só cresce nos últimos anos. E eu percebi que os empreendimentos mudaram na quebrada. Normalmente era bastante bar, igreja, loja de moto, barbearia e loja de conveniência. Além disso, tá rolando uma temporada agora de pet shop. Os pet shops cresceram muito de um tempo pra cá. E não é só no meu bairro não. Segundo dados do Sebrae, em 2023, só em 2023, foram contabilizados mais de 38 mil novos CNPJs em atividades voltadas para pets, tipo veterinária,
comércio varejista de animais, medicamentos veterinários, pet food e acessórios e serviços de hospedagem e embelezamento para os pets. Atualmente são mais de 285 mil empresas voltadas para o mercado de pet no Brasil. Sem contar a fetichização de animais de raça, né? Tem gente que paga milhares de reais em um cachorro feito sob encomenda, que muito provavelmente vai estar cheio de doença genética, porque é isso, né? Irmão cruzando com irmão, primo cruzando com primo, enquanto existem mais de 20 milhões de cachorros abandonados no Brasil. Quanto mais mega lojas de pets crescem, mais escancarada fica a nossa solidão. É a dor social maquiada. Isso abre espaço para o surgimento de novos serviços especializados, tipo plano de saúde para pet, spa, salão de festas e até um serviço que, eu não vou ser hipócrita, eu mesmo paguei para Moana. O serviço funerário. A cremação. Eu fiz isso porque eu tava na viagem, como vocês viram, e eu não tive a chance de me despedir da minha amigona. E como uma reflexão final, eu preciso me desculpar com você, ouvinte. Porque até mais ou menos a metade desse episódio, eu olhei para os cães de uma maneira meio fria demais. Tipo um microscopista enxergando uma bactéria, usando luva, óculos, máscara. Eu olhei de um modo distante. Eu olhei de um modo de cima para baixo, cirúrgico, tá ligado? Mas eu esqueci de entender que tem outras coisas envolvidas nisso. Pensar sobre isso me trouxe outra forma de olhar para o que foi a Moana na minha vida. Ela não é só um mero produto de evolução ou só um potencial problema ecológico. E nem só um ser que já foi útil um dia para a humanidade. Eu passei o episódio todo me perguntando qual é a utilidade dos cães hoje em dia. E eu não tive uma resposta perfeita para essa pergunta. Mas, talvez, o que deve estar errada é a minha pergunta. Eu não posso medir valor para a vida me baseando na utilidade delas. Como diz o Ailton Krenak, a vida não é útil. A Moana é o conjunto de experiências, significados e afetos que eu compartilhei com um ser vivo. Como todo cão, ela me ensinou muitas coisas que não dá pra botar numa planilha, tá ligado? Num relatório. Adotar, criar e perder a Moana me ensinou a dar valor ao aqui e ao agora, sabe? Sem ansiedade. Ela me ensinou a olhar no olho pra tentar prever o que as pessoas vão fazer e o que as pessoas estão sentindo. Ela me ensinou a transformar a minha casa em um lar e me ensinou que a alegria, barulho e caos é parte da alma desse lar. E é parte da vida também. Eu aprendi que solidão é uma coisa muito séria. Eu aprendi que tudo morre. Eu morro. E eu tô sendo ouvido por alguém que vai morrer. E não só pessoas, mas momentos. Momentos morrem. E é por isso que é meio clichê, mas é importante aproveitar, sabe? É importante a gente viver a vida sempre lembrando que a morte existe. Como diz o Emicida, valoriza a chegada, a partida, a volta e a ida. Cada dia uma vida. E aí, mano, no final das contas, adotar, criar e perder uma cachorra me tornou mais humano. Depois de mais de 2 semanas de tristeza, a gente entendeu que o luto com animais existe também. E precisa de etapas. E que a Moana merecia um enterro digno. Aí, mano, a gente juntou nossos amigos e família em um domingo. A gente fez uma sessão de vídeos e fotos da Moaninha e das artes que ela aprontou. A gente chorou, a gente riu muito junto. A gente saiu pro quintal da casa, onde eu tinha separado 2 vasos grandes com terra. Um deles, eu fiz uma arte contando a história daquela cachorra. Tipo aqueles vasos atenienses, sabe? Contando as histórias épicas que a Moana viveu. Agora é uma lenda. Lá fora, tava um dia nublado. Cada um dos convidados pegava um punhado das cinzas da Momô. Eles falavam algumas palavras, que eram interrompidas por soluço, e colocava as cinzas na terra dentro dos vasos. No fim,
nessa terra eu plantei um pé de primavera com bastante flor e um limoeiro pra gente transformar esses limões em uma limonada um dia. Todos os dias agora eu vejo o vaso da Moana olhando pra mim quando eu chego, enquanto eu trabalho pela janela e toda vez que eu saio. Todo dia de manhã eu rego, como se eu fizesse carinho nela e desse bom dia pra aquele ser que me ensinou um monte de coisa. Esse episódio teve o apoio do ISB, Sociedade Europeia de Biologia Evolutiva. Quem fez a pesquisa, roteiro, edição e narração fui eu, Lucas Andrade. E eu também fiz a arte da capa desse episódio. Aí vai meu agradecimento especial para a equipe do Alô, especialmente a Mari Inglês e a Camila Beraldo, que deram conselhos sobre a história, e para Amanda Guedes, que viveu esse luto comigo. Queria agradecer ao Rui Murrieta pela entrevista concedida, e de novo a Mari e a Amanda, que também ajudaram muito na entrevista. No nosso site, alociência.com.br, eu coloquei vários vídeos da Moaninha, das artes que ela fez e do vaso dela. Além de livros e artigos para você se aprofundar mais nessa história dos cães e dos pets. Esse episódio faz parte da temporada Nós na Evolução. O próximo episódio sai na quarta que vem. Obrigado por me escutar, desculpa o drama e até lá, ou quando tivermos mais fichas. E teremos. Obrigado.